As academias primeiro vieram da Grécia. Aristóteles e Platão já cultivavam o termo academia, que significa jardim. O que acontece? Os filósofos gregos andavam conversando e filosofando no jardim. Então, academia, o termo academia vem de passear no jardim. Passados 2000 anos, o rei Luís XIV, se não me engano, da França, instituiu a Académie Française. A Académie Française tinha, em primeiro lugar, a função de fazer ópera, balé e músicas que agradassem ao próprio rei. Com o tempo, ela foi tomando uma conexão mais intelectual, né? Até chegar ao ponto de ser um panteão de grandes nomes da cultura de um país, né? Tanto na música como nas ciências, como nas artes, nas letras, na literatura, na medicina, e por aí vai. Então, ela tomou essa imagem a partir do século XVII. As academias francesas são as mais conhecidas, mas o termo e a maneira de ser, o way of life das academias se espalhou pelo mundo. Então, nós temos academias em todos os países com imortais nas diversas áreas. O Brasil tem muitas academias, mas na música erudita só havia uma, que é a Academia Antiga, fundada pelo Villa-Lobos em 1945, com 40 cadeiras. O que ocorreu? Há mais de 20 anos eu tenho a ideia de fundar uma academia. Eu deixei que meu nome crescesse, que eu tivesse uma influência maior, e eu achei que eu estava na época certa. O que a gente quer com isso? Atualizar o conceito de academia em diversos sentidos. Em vez de ter 40 cadeiras, 200 cadeiras. Ao invés do espírito segregacionista ou bairrista, só da cidade, gente só do Estado, não. O Brasil inteiro. Uma das grandes e precípuas funções da academia é a seguinte: unir o país. O Brasil é um país de proporções continentais. Mais de 8 milhões e 500 mil quilômetros quadrados. Nossos estados, dizem o termo, são pequenos países. Então, nós vivemos uma república federativa. Significa que nós temos quase 29 estados, 26, 27, 28, com os antigos territórios. Então, é muito importante a união do país. E isso não se verifica na prática. Cada estado é um mundo, né? Então, todos os estados convergem para São Paulo, Rio de Janeiro, e acabou. No máximo, região sudeste, um pouquinho no sul. Uma das funções da academia seria não exatamente descentralizar, mas unir o país inteiro. Unir os estados, unir os brasileiros, unir os artistas, unir os músicos, que são uma classe tão separada. Um briga com o outro, um compositor não pode ver a cara do outro, um detesta o outro porque faz música tonal, o outro faz atonal, e vice-versa. Um intérprete, ele toca na escola russa, o outro toca na escola alemã, aí se odeiam. Gente, isso tem que acabar. É lógico que a gente não vai mudar o ser humano. Quem sou eu para mudar o ser humano em questão de poucos anos? É uma evolução lenta, gradual. O próprio Senhor Deus também, ele não intervém. Ele faz com que a gente tenha os elementos para a gente agir. Se a gente não agir, a responsabilidade é nossa. Então, tomado desse espírito de responsabilidade, de patriotismo, eu ouvi por bem criar uma real academia. Não uma academia que tivesse meia dúzia, compadres, tal. Uma academia nacional e com grandes valores, porque 40 não cabe, nem 200 é pouco. Isso não significa que ela não seja extremamente seletiva, ela o é. O problema, que a verdade não é um problema, é uma qualidade nossa, é que o Brasil tem grandes músicos assim, chovendo. Então, eu como crítico há 29 anos, ano que vem são 30 anos de crítica, eu comecei novinho. Então, nós como temos uma pleiade imensa de grandes músicos, então é difícil passar um pente, mas eu como crítico tenho essa atribuição. Então, isso facilita, através do meu métier, do meu conhecimento e experiência. Então, funções da academia. Primeira, união do país. Segunda, união dos músicos. Terceira, a agregação dos valores musicais, de maneira a que todos tenham participação. Ou seja, nossa academia ela terá, entre aspas, uma representação política por representar a classe. Segundo, o que ela pode ter de importante para a nova geração. Terceiro, o que ela poderá no futuro contribuir com o aspecto pedagógico da música. A gente vai fazer muita coisa nesse sentido. Tudo é uma questão de tempo. Ela está ainda com um ano, ela fez agora um ano.
Nós já temos 70%, 69%, 70% das cadeiras ocupadas. Muitos ainda vão tomar posse. Então, o presidente sou eu, crítico, musicólogo, conferencista, consultor de música. O vice-presidente é o Vicente Malheiro da Fonseca, que é desembargador federal e compositor. O diretor adjunto é o professor Walter Trevisan, que até agora era coordenador pedagógico do setor de música da UNOeste. E nós temos diversos diretores honorários também, todas pessoas altamente qualificadas. Então, eu acho que é importantíssimo um poder paralelo ao governamental. Então, a academia é um poder intelectual, musical e artístico paralelo ao governo brasileiro, no melhor sentido. Então, eu vou ser sincero, eu sou um crítico sincero, 90% do meio musical brasileiro me conhece, então eu sou franco. Eu acho que a gente está tendo uma graça divina de Deus, eu acho que também eu escolhi bem as pessoas. Até agora eu não tive um sintoma de desunião. Todos se gostam, todos se dão muito bem, graças a Deus. É realmente uma fraternidade musical, no sentido da música erudita, e isso me traz uma felicidade muito grande. Agora, o problema do brasileiro é o seguinte, é a psicologia do brasileiro, que já foi analisada por antropólogos, sociólogos, etc. Nós temos o Gilberto Freire como antropólogo, nós temos diversos especialistas. Então, o problema do brasileiro é o seguinte, a parte das qualidades, ele é muito individualista, entendeu? Então, é isso que a gente tem que lidar agora, que a democracia parece estar se instalando aos poucos, muito embora digam que não. Hoje há liberdade de imprensa, todo mundo fala o que quer, todo mundo fala o que pensa, faz o que quer. Então, estamos 80, pelo menos, por cento democráticos. Então, é o momento agora de sarar os problemas internos das pessoas. As pessoas são muito individualistas. O brasileiro é muito individualista, só eu, só a minha família, só a minha casta. É esse espírito que a academia também quer contribuir, até onde ela possa, para erradicar. Ou seja, as pessoas têm que ser unidas, não adianta. O universo é imenso, Deus fez um universo infinito. A Terra é gigantesca. Segundo estimativas científicas, dá para viver bem na Terra cerca de 100 bilhões de pessoas, sendo que hoje nós temos 8 bilhões e 500 mil. O problema é o próprio homem. Deus fez tudo perfeito. O homem é que tem que chegar a essa conclusão, né, como herdeiro das coisas divinas, da importância dele dentro do sistema ecológico, o respeito aos animais, o respeito a si mesmo, o respeito à natureza. O brasileiro tem esse problema. É talentoso, é dedicado, é simpático, é tudo de bom, mas tem 2 ou 3 problemas sérios. O mais grave deles é o individualismo. Então, nós temos músicos que estão entre os melhores do mundo. Isso eu digo de cátedra. Nós temos compositores eruditos que estão entre os melhores do mundo. Gente, acaba esse negócio de dizer que é só música da Europa. A Europa é a nossa raiz. Devemos à Europa muita coisa, mas não a ponto de desprezar o Brasil. A história do Brasil está inserida na história da música europeia. Desde Carlos Gomes, que foi o primeiro a lançar o nome do país, depois de Villa-Lobos, e todos que se seguiram. Então, o brasileiro tem que ter essa consciência de que ele é um cidadão do mundo, um cidadão do universo. As pessoas têm que se gostarem mais, se unirem, se valorizarem e acabar com essas rixinhas. Falta o quê? Um pouco mais de amor, um pouco mais de, digamos, nobreza. Eu acho tão bonito quando um compositor diz: Beltrano é um grande orquestrador, Cicrano é um grande pianista. Isso é bonito, gente. Sem ficar nome, para não ocasionar contento. Eu tenho acesso a diversos compositores assim, músicos também. É tão bonito esse espírito. Então, eu quero que a academia, graças a Deus, está demonstrando cultive esse espírito de fraternidade e união para que a música erudita alcance certas coisas importantes. Maravilha. Sobre o trabalho de crítico, você está completando 30 anos, né, de crítica musical, né? Tá fazendo... É isso que eu entendi, né? Você está fazendo 30 anos. Na verdade, eu estou encaminhado para ser maestro, né? E eu tenho dons de composição, muito embora não me dedique. Mas um amigo que há muitos anos me deu essa ideia. Há mais de 30 anos, um amigo que era desenhista, eu nunca mais vi ele, chamava-se Jorge. Você tem que ser crítico, tal. Eu achei uma ideia muito boa. Porque estudante de música, como eu era 30 anos atrás, eu só via vaidade. O pianista queria fazer isso.
o outro ia fazer isso. Eu via uma classe talentosa, mas cada um pensando em si. Eu pensei o seguinte, poxa, se eu for um crítico competente, se eu for uma pessoa séria, quem sabe com a ajuda de Deus eu consigo unir mais a classe, além de incentivar os músicos. Porque eu vi que os músicos, cada um só pensava em si. Gente, eu não sou assim. Então eu tenho que ser um crítico sério que pratique o amor, que pratique a lei de Deus e que conheça a música. Eu estudo música há mais de 38 anos, desde a minha infância. A minha vida foi estudar. Então eu estou colocando meu conhecimento a serviço da classe musical. Então a crítica foi e é uma missão divina. Se a gente vê colegas que não fazem nada, absolutamente nada, não vou citar nome, que todo mundo sabe quem não faz nada, a maioria dos maus críticos, dos não críticos, está em São Paulo, infelizmente. Mas usar no Brasil inteiro. Então, se a grande maioria não faz nada, não significa que um não faça. E outra coisa, a crítica é importantíssima. Romain Rolland fala na sua história da música universal que o crítico é um ultimíssimo intermediário entre o público e o músico, entre o público e o compositor. Além do que, o crítico tem poderes de destacar certos músicos que merecem. Então, os grandes gênios foram alvos da crítica. Isso desde Handel, desde Bach. A crítica mesmo, como se conhece hoje, surgiu mais ou menos na época de Bach. Bach não se submeteu à crítica contemporânea porque Bach, desculpa o termo, era um caipira, na verdade. Né? O Bach só era famoso no mundo inteiro, no mundo da música, como organista. Como compositor, sublime que era, é praticamente pouco conhecido. A crítica nunca se deu ao luxo de falar algo de Bach, para você ver como são as coisas. Mas a crítica provém da época de Bach. O melhor amigo de Handel, que era o Mattheson, que era um grande compositor, foi crítico. A crítica mesmo surgiu no século XVII. Ela passou a ser mais jornalística no final do século XVIII e começo do século XIX. Então, a função do crítico ela é muito importante. Então, eu tomei essa atividade como uma missão. E como é que é viver, se alguém se interessar por estar trilhando esse trabalho da crítica musical, como é que é? Dá para viver de crítica musical, de ser crítico musical, digamos assim? Eu me pergunto, dá para viver de música? Então, as perguntas são paralelas. Uhum. Beethoven, Ludwig Maria van Beethoven, ele foi um dos homens mais ricos do seu tempo. Igualmente Rossini, que era o seu grande competidor. É lógico que há exceções que não são poucas. Há muita gente que ganha muito bem com música. Agora, o problema nosso é uma cultura de que o músico tem que tocar de graça, que o músico não trabalha. Então, essa cultura já está acabando, graças a Deus. Aos poucos, ela está se desmanchando. Mas o brasileiro fica com isso no inconsciente. Então, o músico que toca de graça, ele está fazendo mal para a classe. A não ser que seja em momentos sociais. Né? A mesma coisa é o crítico. O crítico, se você não se impõe, os jornais querem te explorar. Quantos jornais me exploraram? Jornais grandes, como... eu vou ter que falar, não tem papo na língua. A Folha da Tarde me pagou direitinho. Agora, o Correio Popular me pagou 1 ou 2 vezes e nunca mais. E assim vai. Então, é o mesmo espírito, a mesma ordem de coisas que vigora para a música, vigora para a crítica. Se o sujeito não se impõe, se ele não delimita o seu espaço, se ele não está seguro de si, ele vai ser explorado. No meu caso, é o meio termo. Por exemplo, fiz crítica de graça e faço, mas também ganho dinheiro. Então, é o seguinte, você tem que ser um profissional que pode se dar ao luxo de não ganhar dinheiro para fazer o bem do seu país. Isso eu fiz muito também. Então, é o tal negócio. Eu acho que em qualquer lugar, um mecânico, um médico, um varredor de rua, um engenheiro, o espírito é o mesmo. Se o cara não se impõe através da qualidade do seu trabalho, como pessoa e como dedicação, ele realmente ou vai ganhar muito ou vai ganhar pouco ou nada. Isso vale para qualquer profissão. Eu acho que tudo depende do empenho da pessoa, do esforço e da persistência. Porque há muitas maneiras de você ganhar também, como professor, como conferencista, como consultor, e assim vai. Presidente, me responda uma coisa. É o Beethoven. Tudo bem? O Beethoven está aqui. Me diga uma coisa. Do Brasil, já falei para ele, fala que eu ar.
Beethoven da Cunha, Luiz Roberto Trenchi, crítico e musicólogo, declara que o maior jovem compositor brasileiro, 40 anos só, é o mais competente de todos os jovens compositores brasileiros. É uma honra ouvir isso de um crítico tão importante, viu? Para mim, o mais preocupado com a música brasileira, o crítico mais preocupado. Presidente, queria fazer uma pergunta. Existe não. Qual, ao seu ver, qual a necessidade da crítica musical nos dias atuais? Só isso, é tudo que eu falei. Eu não retiro nenhuma palavra. Ótimo. Mais importante ainda, porque, infelizmente, a crítica séria, a maneira antiga, ela está morrendo. Eu me sinto um pouco um dinossauro, porque eu represento uma raça que parece que está em extinção, mas se Deus quiser, não vai estar. Tudo na vida, a teoria histórica é que a história vive em uma espiral. Então, há decadência das civilizações e há também progresso das civilizações. É a mesma coisa com a crítica, com qualquer profissão. A crítica, especialmente, ela está em decadência. Eu me sinto, então, um representante de uma raça antiga, embora não seja velho. Então, nos dias de hoje, por que a crítica é importante? A crítica hoje, ela é ambidestra, ou seja, ela pode estar a serviço do mal como do bem. A maioria dos críticos de hoje, ela está a serviço não só da ideologia do dono do jornal, como está a serviço da corrente do mercado. Entendeu? Os interesses do... E nisso grandes talentos submergem. Até músicos se suicidam. O primeiro a fazer isso no Brasil é uma história muito triste. Francisco do Vale, compositor mineiro, que foi aluno, sabem de quem? De César Franco. Era o discípulo predileto daquela classe de César Franco. Ele foi com a bolsa de Dom Pedro II estudar com Franco na Europa. Depois teve a bolsa prolongada. Quando chegou ao Brasil, ele era filho de fazendeiro, mas quando chegou ao Brasil, se sentiu totalmente desapoiado pela família. A última pessoa que apoiou, Francisco do Vale, foi a Princesa Isabel. Dali a pouco ele se suicida, se joga no Rio Paraibuna. Né? É uma história muito triste. E era um gênio. Eu mesmo fui responsável, corresponsável pela execução da abertura Telêmaco de Francisco do Vale aqui no Rio de Janeiro. Então, esse é um exemplo extremo, in extremis, do que pode acontecer. O músico se desvalorizar por falta de apoio, ou também o músico medíocre que é promovido por falsos críticos, que estão a serviço da mídia. Isso faz a música popular. Por que 99% da MPB de hoje é um lixo? É o lixo cultural. Né? O termo ele não surgiu com o maestro Júnior Dark. Foi um outro pensador, que eu não lembro qual, que criou, que é um termo muito bem apropriado. O lixo cultural toma conta da mídia por interesses mercadológicos. Isso não vem de hoje, isso vem da década de 20. O Roland de Candé fala isso. Porque se subestima, os industriais da arte subestimam a cultura e a inteligência da massa. Eles tratam a massa como boiada. Então, faço apelo a todos, pelo amor de Deus, procurem música boa. Nós temos o Google hoje. Não escutem música que é veiculada no rádio para te fazer de membro da boiada. O brasileiro hoje está inteligente, esperto. Procurem música boa, seja popular, seja erudita. Procurem orientadores, pode ser críticos, pode ser professores. Mas, por favor, cultivem a boa música. Porque o que o mercado quer é que o povo seja imbecil, pague para consumir lixo. Então, a função do crítico é muito importante hoje. Infelizmente, eles não estão mais fazendo isso. Infelizmente, a maioria está vendendo a imagem da música para serviço do dinheiro e para imbecilizar o povo. Então, o bom crítico hoje é mais importante do que nunca, inclusive para combater os maus críticos. Eu queria agradecer a participação do crítico, né, musicólogo Luiz Roberto. É muito feliz aqui para nós, de Piauí. Prazer ver você. Tá podendo fazer esse bate-papo, né, e aprender muita coisa aqui. A minha pergunta é o seguinte: o trabalho de musicólogo, de pesquisador, que você também não é exatamente o trabalho de crítico, na minha concepção. Né? Eu queria saber de você qual a diferença, aí, as convergências e as divergências que existem do trabalho de crítico musical e de musicólogo, pesquisador. Eu não vejo diferença, nem desconvergência nenhuma. Simplesmente, os dois trabalhos são a continuação do outro.
Se os críticos que frequentam a grande imprensa não são verdadeiros musicólogos, são eles que estão errados. Em primeiro lugar, para você ser um crítico, você tem que ter muito conhecimento de ciências humanas. É uma espécie, a crítica é uma espécie de profissão sui generis, né? Porque ela é uma mistura de humanista, de conhecedor dos mais diversos assuntos, com formação universitária. Quer dizer, eu creio que o profissional, um dos profissionais mais amplos, teria que ser o crítico, né? Com formação musical, com formação histórica, musicológica, sociológica, antropológica, e assim vai. Quer dizer que eu não vejo diferença. Por exemplo, justamente é o fato de ser musicólogo que me possibilita ter o background, o conhecimento para julgar, né? Sim, então, sim. por exemplo, que o conhecimento universitário ele é separado em compartimentos distantes. Isso faz parte do sistema de especialização. Mas eu não vejo diferença essencial. Agora, o que eu considero é que é muito mais fácil nos dias de hoje o sujeito ser musicólogo. O sujeito termina a faculdade, faz um mestrado, um doutorado, apresenta uma tese e acabou. Então, eu vejo que a profissão de crítico ela é mais ativa. Então, ela é uma profissão impositiva no sentido da defesa da cultura de um país. Então, o bom musicólogo faz isso nos termos acadêmicos, literários, como professor, etc. Sim. O crítico faz tudo isso que o musicólogo faz, acrescido também dessa função, dessa influência em prol da nossa cultura. Muitos musicólogos, coitados, eles não conseguem fazer muita coisa. Eles vão até um certo ponto e acabou. Agora, o crítico ele tem, digamos, um poder maior, né, de fazer coisas boas, de unir a classe, de expurgar os maus elementos, artisticamente falando, né, e de exaltar os grandes músicos. Então, é uma continuidade. Musicologia e crítica estão ali. Aí eu queria emendar outra pergunta aqui, já dentro dessa, Pode ficar à vontade. para você poder falar. Porque o meu trabalho de pesquisa tem a ver com a relação entre música e literatura, né? E eu queria saber se você acredita que uma boa formação literária pode contribuir muito para a crítica. Você defende essa formação literária também? A minha pergunta é essa. Depende. Outra vez exercendo a função de crítico. Existem críticos, não vou citar nomes, não vou promover nomes que não merecem, que fazem hiperatice, ou seja, enganam. O sujeito escreve lá, tal compositor, ele lembra o perfume literário da poesia de Baudelaire, As Cores do Mal. O outro lembra a poesia de Shelley. Faça um favor, isso aí é literatura, não é crítica. Aí é que está. A crítica é uma coisa, a literatura é outra. Agora, o bom crítico, ele saberá escrever bem, usar bem o seu vernáculo e ter uma cultura literária para que possa se aprofundar melhor dentro da música erudita. Inclusive, o Lieder, a história do Lieder, está vinculada à história da poesia e da literatura. A ópera também está vinculada à literatura e ao drama. Então, é lógico que é muito necessário um bom musicólogo e um bom crítico, principalmente, conhecer bem literatura. Sim. Maravilha. Tem uma pergunta. Agradeço. Tem uma pergunta da Ana Maria. Tranquilo, Alfredo. Tem uma pergunta da Ana Maria Moura, que ela escreveu aqui, eu vou ler a pergunta dela. Ela diz: bom dia, Patrícia e presidente da Academia de Música do Brasil, Roberto Trente. Queria saber se a Academia de Música do Brasil tem planos e incentivos para concurso de novos compositores com o objetivo de enaltecer a nova geração de compositores brasileiros. Sim, futuramente, né? Nós somos uma academia de poucos recursos, né? Digamos, financeiros, né? O nosso grande ouro é o material humano, né? E a proposição a que nós estamos nos propondo. Mas, futuramente, sim. Aí teríamos que ter um maior apoio financeiro e faremos, sim, concursos de composição, etc. Assim. Isso virá com o tempo, né? Nós temos um ano ainda, né? Não somos como outros que têm 100, 200 anos. Mas, por enquanto, o nosso ouro é o material humano. Quando tivermos um maior apoio financeiro, certamente. Porque, inclusive,
a função principal do presidente, sempre foi o apoio ao compositor. Né? Compositor jovem e ao compositor, digamos, a termo de ser consagrado. Né? Certo. Professor, eu queria fazer uma pergunta aqui, que muito cai para o nosso contexto aqui de Teresina mesmo, da música de Teresina. A gente fala muito, aliás, não é nem que a gente fala, a gente tem aqui uma maior vivência, aqui no âmbito de Teresina, da música popular instrumental. E quando eu digo a música popular, não seria aquele lixo musical que a gente escuta, né? A música... A música instrumental brasileira, Isso. popular, uma das melhores do mundo. Eu queria saber, assim, qual é a sua visão como musicólogo, né, também como crítico, porque existe ou pelo menos essa tentativa, às vezes até mais até didática, de se diferenciar a música chamada erudita, que muitos vão chamar de clássica, da música popular. Como é que você vê essa divisão ou essa linha tênue dessa demarcação de território, digamos assim? Qual é a sua posição sobre isso? Infelizmente ou felizmente, precisa que seja assim. Gente, não dá para misturar tudo no liquidificador e bater. Vocês não vão bater no liquidificador um pedaço de carne com abacate. Entendeu? Agora, toque a divisão da boa música popular brasileira, da música erudita brasileira, é bem menor, evidentemente. Existe todo um fio de transição que é necessário, inclusive, para definir o caráter de cada um, né? Então, por exemplo, eu não sou o Beethoven não é eu. Então, não adianta dizer que o Beethoven e o Trench, embora sejam grandes amigos, eles não são a mesma pessoa. Então, isso é uma besteira das maiores que existem, o sujeito querer que a música erudita, inclusive a brasileira, vire música popular. Agora a gente tem clássicos populares que todo mundo gosta e conhece. Isso é outra história. Então é necessário esse compartimento, inclusive, por causa da natureza das coisas. Uma árvore que dá pêssego não é uma árvore que dá mamão. Agora, eles estão unidos por quê? Porque são árvores frutíferas. E os frutos da música brasileira são frutos sensacionais. A gente tem uma capacidade musical que não tem fim, tanto na boa música popular quanto na erudita, e que já deu volta ao mundo 500 vezes. Mas é necessário, então, que haja, pelo menos a título de identificação, que cada um seja um, embora estejam se aproximando. O que é uma boa coisa. Por exemplo, Edmundo Lane Cortes, que é um compositor, e sem falsa modéstia, eu ajudei há mais de 26 anos a crescer como ele cresceu. Ele está num ponto mais ou menos semelhante a isso. Radamés Inátali também. Sim. Guerra Fria teve a fase popular, mas se voltou só para o erudito. Então, há compositores assim que transitam entre ambos. Tasso Bangel é outro. Mas música popular, erudita, erudita. Existe música popular feita com erudição. Você veja o Wagner Tiso e o Milton Nascimento. Wagner Tiso é um grande pianista, um grande arranjador, com formação erudita. Ele mesmo ajudou o Milton Nascimento a fazer uma arte melhor ainda. Milton Nascimento é um grande cantor, mas com Wagner Tiso ele fica melhor ainda. Quer dizer que os recursos da música erudita usados na música popular fazem com que a música popular cresça. Igualmente a música erudita. A origem da música erudita é uma origem popular. Quando no século, se não me engano, XII, um cânon em inglês, Summer is Coming In, um cânon, né? Duas vozes. Mas era um cânon popular. Se intrometeu na música sacra, que seria a música erudita da época, fermentou a coisa para quê? Para formar a polifonia, o contraponto. Quer dizer que a música popular está vinculada às origens da música erudita, embora as origens da música erudita sejam, digamos, origens clericais, a igreja, os impérios, mas o que fermentou, que deu muita coisa da alma, foi a música popular. Veja Bach. Bach é sublime, mas ouçam as melodias, como elas têm acentos populares, aquela pureza popular. O Bach retirou muita coisa do folclore alemão. Eu diria que Villa-Lobos é o Bach brasileiro. Da mesma forma que Bach usou o folclore alemão em diversas obras, como o Orgel Buschlein, nas cantatas, assim vai, nas partitas, Villa-Lobos usou o folclore no guia prático, nas cirandas, na música de câmara, na música orquestral, na música vocal.
Então, vejam bem como a coisa ela é compartilhada, mas ela é unida. Bach não seria Bach sem o folclore musical alemão. Villa-Lobos não seria Villa-Lobos sem o folclore musical brasileiro. Então, existem esses meandros de definição entre as coisas. A maioria dos compositores, Bartók, o Guerra Peixe, Radamés Nathalie, Villa-Lobos, todos esses, eles faziam uso da música do seu país como elemento básico para a sua identificação, né? Era o nacionalismo no bom sentido da palavra, né? No bom sentido, exatamente. Maravilha. Gente, por favor, nacionalismo não é nazismo. Não é nazismo. Exatamente. Besteira de quem tem má intenção. Nacionalismo é uma coisa. Totalitarismo e nazismo é outra coisa, gente. Por favor, não confundam as coisas. Tem muita gente dando cultura no âmbito acadêmico e assim por diante. Estejam atentos. Precisamos ser nacionalistas e patriotas, porque somos brasileiros. Se a gente não for, o que o Brasil vai ser? Quintal dos outros? Pode continuar, Beto. Não, mas eu concordo plenamente com o que você disse. Né? Nós passamos por um período estranho, há um tempo atrás, de ter vergonha de sermos brasileiros. Todos os dias as coisas que eram ensinadas era falando que nós somos seres inferiores, né? E temos que parar com isso, né? Nós temos uma música fantástica, como o próprio presidente falou aí agora. Nós temos uma das melhores músicas populares do mundo, né? Fonte de pesquisa, né? Vários pesquisadores, até na época do próprio Villa-Lobos, vieram para cá, e antes também, para pesquisar música popular brasileira, né? E entrou num estado de decadência deplorável a música popular brasileira. O que chamam de popular não é a mesma coisa que foi na época do Villa-Lobos, né? Aquele tipo de música era outra coisa, né? Era outra coisa. O Tris pode até falar melhor sobre isso aí. Infelizmente, é a indústria, dinheiro, exatamente, massificar, tomar o povo como idiota, massa, boiada. Então, essas coisas têm que ser, aos poucos, banidas e o povo precisa tomar consciência disso. Isso aí. Isso aí. Maravilha. Presidente, como é que é hoje o acompanhamento se a gente quiser acompanhar mais de perto as ações da academia, rede social, e-mail, como é que a gente faz para ter um maior acesso? Quem não conhece e quiser conhecer mais o trabalho da Academia de Música do Brasil, pode falar um pouco sobre isso? Ótimo, você tocou num ponto importante. Não tem segredo. Nós, por enquanto, as nossas posses são presenciais, os mortais, né? O nosso vice-presidente, que é uma pessoa fantástica, ele sugeriu que fizéssemos posse pela internet. Eu não concordo. Mas a academia, ela existe ao vivo e existe virtualmente, porque todo mundo, hoje em dia, existe materialmente e existe virtualmente. Nós temos, por exemplo, eu tenho os braços de diversos jornais, onde eu divulgo a academia, aqui, acolá, no estado. A academia já foi noticiada na Itália, na Espanha, na Alemanha, no Japão. Mas, para você ter uma ideia contígua do que a gente está fazendo, não tem segredo. O Facebook, nós temos uma página, né? A página Facebook Academia de Música do Brasil. Temos o grupo Facebook Academia de Música do Brasil. E temos o perfil, o Facebook não permite perfil com academia, então nós pusemos Heitor Villa-Lobos, que é um dos 3 patronos da academia, né, junto com Carlos Gomes e Guerra Peixe. Então tem o perfil Heitor Villa-Lobos, patrono, né, que é o perfil da Academia de Música do Brasil no Facebook. Estou repetindo. Facebook, perfil Heitor Villa-Lobos, patrono, página Academia de Música do Brasil,
Grupo Academia de Música do Brasil. Né? Eu tenho o meu perfil, eu tenho, na verdade, são 5 perfis. A maioria deles está lotado. Né? Então, mas qualquer pessoa que tenha um perfil no Facebook poderá acompanhar as atividades da academia. Pretendemos, ano que vem, fazer também um site. Né? A academia, aos poucos, está estendendo os seus gastos. Né? Por enquanto, nós estamos nos solidificando. Nós já temos 70% aproximadamente das cadeiras ocupadas. Quando tivermos 100%, então vamos começar a fazer outras coisas. Precisamos também de mais apoio financeiro. Né? Eu não sou politiqueiro, nem sou político por enquanto. Então a coisa vai ser séria. Mas, por enquanto, vocês podem acompanhar através das redes sociais do Facebook, Academia de Música do Brasil. Eu vou indicar, infelizmente, hoje em dia eu me sinto sozinho. Mas os críticos antigos que deixaram trabalhos substanciosos, publicados em livros, e musicólogos também. Então, por exemplo, eu indicaria os livros do meu grande amigo, do qual eu também fui consultor dos seus livros, com muita honra, o embaixador Vasco Mariz. Ele é um clássico da nossa música. Considero o Vasco Mariz, ao lado de Luiz Heitor, Mário de Andrade e Renato Almeida, um dos 4 maiores musicólogos brasileiros. Os livros de Vasco Mariz, ele morreu com 97 anos aqui no Rio de Janeiro. Estive no seu enterro, com amigos durante 20 anos. Aliás, eu fiz a oração da deposição de tumba, Vasco Mariz, fiz a apologia dele. Os livros dele são os grandes clássicos que ainda persistem no mercado. Para vocês terem a ideia, a história da música dele já está indo para a 7ª edição. O Heitor Villa-Lobos, Vida e Obra, 13ª edição. A canção de câmara no Brasil, 7ª. A canção popular, que é música popular, 6ª ou 7ª. E assim vai. A lista de livros dele é enorme. Então, ele é um clássico muito utilizado para trabalhos universitários, para teses de mestrado, doutorado, para ter a massa, inclusive, bibliográfica para fazer essas teses. Né? Igualmente também, eu não publiquei livros ainda, mas eu estou citado com muita honra em mais de 100 livros. Os livros do Vasco Mariz me citam dezenas de vezes, incluindo meus textos. Então, por exemplo, eu posso citar também Renato Almeida. Mas Renato Almeida é um autor que você vai encontrar em sebo. A música brasileira dele é um monumento. Você vai encontrar em sebo. Luiz Heitor, né? Parece que foi relançado há pouco da Biblioteca Nacional Brasileira. O Mário de Andrade, então, que é de uma sabedoria imensa, embora esteja um pouquinho tendencioso, mas vale a erudição dele, é uma coisa fantástica. Eu também indicaria, embora muita gente xingue, inclusive por inveja, porque ele era uma das maiores culturas que já aportaram em nosso país. Ele era austríaco. Exatamente, ele era austríaco. Otto Maria Carpenter. Na verdade, Otto Maria Carpenter, como ele era judeu, por causa da perseguição antissemítica durante a Segunda Guerra, ele modificou o Carpen para Carpo. Ele veio para o Rio de Janeiro, amava o Brasil como ninguém, se naturalizou brasileiro. As obras de Carpo, tanto na história da literatura universal, em 8 volumes, quanto na sua Uma Nova História da Música, é uma coisa sensacional. É das melhores coisas já escritas em matéria de crítica no mundo. E ele era brasileiro e se naturalizou. Gente, os musicólogos brasileiros e os críticos antigos, dos críticos antigos eu cito Andrade Muricy, eu cito Caldeira Filho, todos eles deixaram livros. Infelizmente, a maioria deles você só encontra em sebos, talvez relançados ou na internet. Né? Caldeira Filho, Muricy, Eurico Nogueira França, é uma pleiade. Agora, o problema é o seguinte, que a maioria desses grandes nomes, ou você procura pela internet garimpando, ou nos sebos, com exceção do Vasco Mariz, porque ele sempre é um cara muito moderno. Ele sempre atualizou todas as edições. Eu, com muita honra, ajudei ele na atualização da 5ª e 6ª edição da História da Música no Brasil, ajudei ele a atualizar o Villa-Lobos, ajudei ele a atualizar o Música Vocal de Câmara. Ele, então, você encontra relançado no mercado, né? Inclusive em edições de luxo. Os restantes, que são mais da velha guarda, e que deixaram um trabalho mesmo, você vai encontrar em sebos ou em internet. Todos esses livros que eu chamo clássicos,
eles são a base, a bibliografia de inúmeros teses de mestrado e doutorado em música erudita no Brasil. Eu também, com muita honra, estou citado em muitas... Estamos esperando o seu livro, presidente. Ah, vai sair, vai sair. Mas, olha, só estar citado em mais de 100 livros, incluindo enciclopédia e dicionário, já é uma honra suficiente. Mas, exatamente. Você tem todo o preparo já para escrever o seu livro. Muito bem. Então, tem todo o preparo já. Os jornais de revista que eu escrevo possibilitam também que muitos mestrados e doutorandos utilizem que eu escrevi conforme estão lá. Eu estou em meios de biografia. Então é isso, basicamente. É um trabalho de garimpo. Não é uma coisa que você vai na livraria do Caralho, você vai na livraria do Café, você vai na livraria e vai achar fácil. Então, gente, música erudita no Brasil é um trabalho de garimpo. Eu acredito na inteligência do brasileiro. Eu acredito que o brasileiro não é bobo. Parem de ficar aceitando tudo que a mídia falou. Vocês têm que ser individuais, fazerem pesquisa e garimpar tanto a música erudita brasileira, como a música popular brasileira, como os musicólogos, os críticos, principalmente os da antiga, que vocês têm que fazer um trabalho para descobrir, mas isso é altamente recompensável. Exatamente. Maravilha. Tem uma pergunta aqui que apareceu agora do professor Walter Trevisan. Vou ler aqui a pergunta. Caro presidente, ele faz um comentário e segue de uma pergunta. Caro presidente, há sem dúvida a falta de músicos amadores de qualidade no Brasil, eruditos e populares, diferentemente de muitos outros países em que o amadorismo chega a bater altos níveis de qualidade. O que o senhor pensa sobre o ensino de arte no Brasil na atualidade? Quais foram as reais intenções de Villa-Lobos no ensino musical na era Vargas? A real intenção de Villa-Lobos, que muitos querem tornar opaca, ou, digamos, no português claro, no vernáculo, sujar, era uma intenção maravilhosa. Villa-Lobos quis ser o grande pedagogo, o grande didata da nossa juventude. Ele mesmo falou, eu não quero fazer músicos. O que queremos com o canto orfeônico é fazer apreciadores de música. Pessoas que irão aos concertos, pessoas que utilizarão da música para o crescimento individual, para o crescimento espiritual. O que Villa-Lobos fez foi muito grandioso. Há muitos vagabundos que até hoje sujam a memória, querem, não conseguem, mas querem sujar a memória de Villa-Lobos, dizendo que ele foi capacho de Vargas, lambedor de Vargas. Isso é pura inveja. Ele teve um presidente que realmente apoiou ele e acabou. Ele não era político. Ele estava interessado em beneficiar o povo brasileiro no geral, incluindo os próprios músicos. Ele ajudou muitos músicos populares. Foi Villa-Lobos que deu grande impulso ao samba. E ninguém fala isso. O próprio Cartola admite isso. Quando o Cartola era limpador de para-brisa de veículos, panelinha, o Villa-Lobos conheceu ele bem jovem. O Villa-Lobos passou a mão na cabeça dele e disse, você tem um grande talento, você tem um futuro. Mas o Villa-Lobos não se limitou a fazer isso, como fazem muitos, e tiram por fora. Ele deu chances para Cartola. Ele deu chances para Carlos Cachaça. Ele deu chances para Elisete Cardoso. Villa-Lobos foi maravilhoso, gente. Villa-Lobos é o nosso grande modelo. Exatamente. Eu me emociono quando falo dele. Então, o que ele quis? Ele quis, com o canto orfeônico, fazer com que milhões de pessoas se tornassem futuramente grandes apreciadores de música erudita. Formação espiritual. Agora, voltando à pergunta, o problema do sistema acadêmico, no sentido universitário hoje, é uma problemática de um lado e o músico amador do lado extremo. O Brasil, pessoal, o Brasil é riquíssimo em grandes músicos que nunca fizeram a faculdade. Agora, se perguntarem qual foi a faculdade de Villa-Lobos, ele mesmo, sorrindo, falou nos Estados Unidos, com aquele charuto, e gozando da cara dos repórteres americanos, a minha faculdade, meu amigo, foi o Conservatório de Cascadura. Cascadura é um bairro pobre aqui do Rio de Janeiro, e nem conservatório tem. Então, vocês entenderam o que ele quis dizer.
Quem nasce, nasce. A música precisa ter talento. Talento não nos falta. O Brasil é um celeiro de talento. É lógico que precisa de estudo. O Villa-Lobos, ele foi um grande autodidata, mas ele vivia com as partituras dos quartetos de Haydn debaixo do braço, ele vivia com o Cours de Composition Musicale do Vincent Dandy debaixo do braço, ele aprendeu muito com César Franck, ele aprendeu muito com Debussy, que era praticamente contemporâneo, ele aprendeu muito com Wagner, aprendeu com Puccini, aprendeu com Stravinsky. Então, gente, é um trabalho de grande erudição e aplicação, ainda que seja autodidática. No outro extremo estão as universidades, que compartilham a mente das pessoas, são grades, tanto que existe o nome grade curricular. Então, o que acontece? Resumindo, há milhares de compositores formados com pós-doutorado que não compõem nada. No outro extremo, talentos Verdade. que frequentaram um conservatório, que são verdadeiros gênios. O Brasil é fértil nesses talentos. O que a gente precisa é menos faculdade, mais ensino técnico. Entendeu? Orientar os músicos para um conhecimento técnico e parar com essa mania que Machado de Assis dizia, que nós temos a mania e a sistemática e a loucura do medalhão. Desde o tempo do Império, todo mundo queria ser bacharel. Para subir na vida, o sujeito tem que ser bacharel, padre, militar. Então, o brasileiro tem incrustado na sua psicologia essa mania de ter o bacharelado, o militarismo, o padre, o pós-doutorado. Gente, a música, ou você nasce ou não nasce. Evidentemente, precisa de uma educação musical boa. Mas não é necessário que um compositor erudito tenha doutorado, ou tenha mestrado, ou sequer que seja bacharel. Villa-Lobos, gente, ele só tinha um ginásio. Aprendeu tudo sozinho. Eu não estou dizendo que esse é o caminho. Ele conseguiu criar um gênio. Gênio é pouco, grande gênio. Eu respeito a palavra gênio. Aí o que acontece? Aonde eu quero chegar? Precisamos do meio termo entre essas extremidades. Um ensino técnico musical sério, para formar grandes músicos, que não despenda tanto dinheiro, que não atenda a interesses de estéticas europeias, de neo-vanguardistas, que não faça a cabeça dos compositores, e que não faça também que compositores que não têm talento nenhum façam doutorado e digam: eu sou compositor. Ah, você é compositor? Compõe uma melodia, uma harmonia, uma coisa bonita. Como diz o Guilherme Cortes. Vejamos na prática. O próprio Roland de Candé, foi um grande musicólogo francês, ele dizia a mesma coisa com outras palavras. O sujeito sabe tanto um estilo de técnica e ele não tem musicalidade nenhuma. O que nós precisamos é o meio termo para que a outra extremidade, que são os milhões de talentos musicais, tanto populares como eruditos, possam se realizar. E um acompanhamento, e um melhor... O governo tem que fazer um mercado de trabalho, a ordem dos músicos, futuramente a nossa academia. Os políticos precisam olhar para a música erudita. Maravilha. Eu acho que esse seu último comentário, presidente, ele meio que arrematou assim, toda a nossa... Como é que eu posso dizer? Toda a intenção também da academia, também a sua filosofia de vida também, como você pensa a música, não só a música, mas a arte de modo geral. Eu agradeço demais. Eu acho que a gente já pode caminhar para o fim, né? Tem mais de 1 hora aqui, 1 hora e 3 minutos da sua fala já, que a gente já está desde o começo. Alguém quer perguntar algo? Eu abri mais aqui, se alguém quiser perguntar. Enquanto isso, eu vou ler o comentário aqui da Miriam. Ela parabeniza aqui, parabeniza aos organizadores desta live, muito boa. É sempre um prazer conversar e ouvir falar com o ilustrado crítico Trench, presidente da AMB. Conversar e ouvir falar com ele. Ela só corrige aqui o comentário. A Miriam Carpinetti. Professor Walter Trevisan, um abraço a todos, agradece também a oportunidade. A gente da Orquestra de Violões também de Teresina, e acho que todo mundo que está aqui... Eu quero... por favor, tá? Me possibilitem conhecer a Orquestra de Violões, eu quero conhecê-la. Vai ser um maior prazer para a gente. É um trabalho que a gente faz com muito carinho, com muita responsabilidade. É um trabalho de, além de tocar, a gente ensina também. É um trabalho que é mantido pela prefeitura aqui de Teresina. Atualmente a gente ensina cerca de 400 crianças aqui de graça, aulas gratuitas e por partitura, o violão instrumental por partitura que a gente ensina. Eu tenho que interromper para elogiar vocês do Nordeste.
o modelo pedagógico, não digo no geral das universidades, mas de muitas instituições aí do Nordeste, tem muito a ensinar a gente aqui do Sul. Então, eu quero deixar claro o meu elogio a tanta coisa boa que vocês fazem aí no Nordeste e que a gente acaba não tendo o acesso aqui no Sul. Parabéns. Maravilha. A gente que agradece. Eu agradeço a presença sua aqui, ó, de ter brindado aqui um tanto conhecimento, com tanta discussão boa, de qualidade, de alto nível, e ter aprendido também. A gente aprende muito, né? E a Miriam também, novamente ela fala, lindo trabalho de ensino que estão promovendo, obrigado por divulgar. Se alguém mais quiser ainda fazer mais alguma pergunta, professor Beethoven, quer fazer alguma colocação para a gente finalizar? Eu só gostaria de agradecer pelo convite, agradecer o Trench por ter aceito também, viu? Obrigado. Muito obrigado por suas palavras, foram extremamente esclarecedoras sobre a função e a importância do crítico musical, né, nos dias de hoje, que eu acho que é extremamente importante. Foram os críticos que levantaram muitos compositores, né, eles deram muita força no decorrer da história da música ocidental. A gente vai ver a história de muitos críticos que, além de apoiar os compositores de suas épocas, eles, como no caso do Félix Mendelssohn Bartholdy, que restaurou a obra de Johann Sebastian Bach, né? Fez esse trabalho fantástico. Por isso que não existe uma diferença do crítico e do musicólogo, né? Ele tem que ter pleno conhecimento daquilo que ele vai falar, como é o seu caso, que tem, para mim, é o crítico mais importante que nós temos no Brasil, né? Hoje. Deixa eu aproveitar e falar uma coisa antes que eu esqueça. Existe um imbecil, todo mundo conhece, eu não vou promover o nome dele, que é compositor, um mau compositor e um péssimo crítico que trabalha lá em São Paulo. E ele declarou uma vez numa entrevista que a crítica não tem importância nenhuma. Você imagina, o cara... Ele não é crítico? Fala isso, todo mundo sabe quem é, não vou citar o nome. E ele falou assim, eu provo para vocês que a crítica não é importante. Não existe uma estátua no mundo de nenhum crítico, mas esse cara é tão imbecil, é tão inculto, que ele não sabe que há centenas e milhares de estátuas de críticos. Por exemplo, quem sabe que George Bernard Shaw, o grande dramaturgo inglês, foi um dos grandes críticos de música erudita, no começo do século XX? Há inúmeras estátuas dele. Mário de Andrade, polígrafo, sociólogo, poeta, escritor, musicólogo. Há inúmeras estátuas do Mário de Andrade, que foi um dos nossos maiores críticos. Villa-Lobos também foi crítico à época, né? Então está aí a resposta, né, a esse tipo de colocação. E a dignidade do crítico, ela é muito grande. Se há maus críticos, existem maus médicos, maus professores, maus juízes, maus advogados. Então, gente, é saber discernir bem a coisa. Obrigado, viu, Beethoven? Uma honra. E Ravi, Anael. Isso. A gente agradece, presidente, a oportunidade de conhecer um pouquinho aí do seu trabalho e conhecer de perto também o trabalho um pouco do crítico barra musicólogo, ou musicólogo barra crítico, digamos assim, né? Já que está todo muito interligado. E vou deixar o senhor encerrar com alguma palavra aí para todo mundo, de incentivo, da gente, até para alguma palavra de incentivo para o momento que a gente está passando, pela arte, pela cultura também, que possa dar mais otimismo também a todos. Eu acho que você é uma pessoa que tem uma energia muito boa, que tem uma forma de saber lidar e de encarar todos os assuntos, não só de música, mas da própria vivência como um todo. Acho muito interessante a sua forma de expressar. E eu gostaria que você encerrasse aqui essa entrevista com as suas palavras aqui, para a gente finalizar a transmissão. Muito obrigado. Com muito prazer. Só uma lembrança, antes que eu esqueça, o professor Walter Trevisan é nosso diretor adjunto da Academia de Música do Brasil. Agora, o que eu gostaria de frisar aqui é o seguinte. Nós temos que aprender a encarar a vida de uma maneira transcendental. Realmente Deus existe. Nada é assim. Então, a tal da pandemia,
descontando, abstraindo os horrores. Ela tem feito as pessoas, ao ficarem em suas casas, se dedicarem a estudos que nunca o fariam se tivessem aquela liberdade antes da pandemia. Então, qual é o otimismo que eu quero colocar aqui? Que não é um otimismo imaginável, é um otimismo real. Tão otimista quanto esse sol lindo que está brilhando, tão otimista como vocês todos serem pessoas perfeitas, terem um sorriso bonito, andarem, falarem, não serem cegos, não serem aleijados. Só isso bastaria para que todos nós fôssemos felizes. Ter uma cama para dormir, uma casa para morar, já é motivo de júbilo. E Deus criou a gente para uma vida eterna. A vida aqui na Terra é realmente uma passagem que a gente tem, na qual a gente tem que semear o bem. Então, qual é o otimismo real que eu quero colocar aqui? Porque não se trata de otimismo, se trata de realidade. É que estamos no melhor país do mundo, o território mais rico, tanto em minerais como do ponto de vista da agricultura e da floresta amazônica. A maior mistura de raças do mundo. A mais ampla cultura no sentido popular, folclórico e erudito que se possa imaginar. O otimismo que eu lembro é que o Brasil começa a se unir. O Brasil começa a ser aquele coração que Villa-Lobos tão bem falou quando ele fez uma conferência na Paraíba, em João Pessoa, em 1953. O Brasil tem a forma de um coração. Foi o que Villa-Lobos descobriu entre tantas coisas. Então, esse coração começa a se unir, começa a se tornar consistente. E o otimismo que eu lembro a vocês é que nós temos tudo para sermos felizes e dar certo. O brasileiro precisa se unir mais, ter uma vida mais de acordo com a natureza e ser um pouco mais, não digo político no mau sentido, nem partidário, mas politizado. Saber quem vota, conhecer o currículo daqueles que vão ocupar cargos e agir também. Os bons têm que entrar na política. Os bons precisam atuar, os bons precisam agir e não viver à mercê dos maus. Entendeu? Eu acho que essa pandemia foi positiva nesse sentido. As pessoas em casa começam a ler livros, a meditar, a pensar, a se autocentrar. Né? Então, gente, procurem encarar a realidade pelo lado bom. E esse lado bom, ele é gritante. É muito óbvio. As pessoas têm que parar de ser pessimistas e se escravizarem à mídia. Ao invés de ficarem muito atrás da mídia, vão ler bons livros, vão ouvir boas músicas, façam poesias, escrevam, componham. Se perceberem que tem talento, vão estudar. Né? Fora a dedicação às profissões, que eu acho muito importante. Né? Levar a sério as profissões de cada um. O varredor de rua, ele é muito importante, assim como desembargador, como compositor, como médico. Então, tudo isso, o brasileiro tem que se conscientizar. E quando ele está colocando um tijolo como pedreiro, ele está exercendo a cidadania, ele está sendo uma pessoa insubstituível naquele momento. As pessoas têm que parar de se colocarem para baixo. O brasileiro tem que se colocar no seu devido lugar, ou seja, um povo de grande valor, de imenso valor. Mas isso também significa que você tem que respeitar o próximo, parar com esse negócio de contenda, de inveja, de competição. As pessoas têm que se unir. Então, eu acho que nós temos tudo para sermos felizes. Deus criou um país lindo para nós. Então, a gente tem que corresponder à bondade de Deus. Era isso. Bom, acho que depois dessa injeção de ânimo aí, a gente fica motivado até para começar o dia até melhor, né? Muito obrigado pelas palavras, presidente. E um prazer, a gente pode até marcar depois um novo bate-papo de um assunto específico, ou deixar geral também, que eu acho que vai ser um enorme prazer eu fazer uma roda de conversas, né, com demais colegas também. Eu acho que vai ser bastante interessante. Então, senhor, muito obrigado mesmo por esse pequeno pedaço aqui da manhã. Eu acho que para todos aqui foi uma maravilha, todo mundo adorou as suas palavras, os conhecimentos repassados. E é isso. Professor Beethoven, quer falar alguma coisa a mais? Já falei o que tinha que falar. Falou o que tinha que falar. Um abraço a todos, obrigado, Trench, obrigado, viu, Ravi, por ter convidado o Trench, que é uma pessoa que queria muito ouvir ele falando aqui para o grupo, né?
o pensamento musical dele, a experiência dele, ele passando essas informações para a gente. Muito obrigado a todos. Obrigado. Agradeço a vocês que fizeram as perguntas. Todos fizeram perguntas pertinentes. Olha, foi excelente. Louvado seja Deus. Foi uma grande live. Todos perguntaram coisas realmente necessárias. Eu agradeço também o concurso de vocês e o convite unido do Beethoven e do Ravi Anael. Muito obrigado. Obrigado. Então a gente vou encerrar a transmissão. Então, um abraço a todos, tenham todos um bom dia e até uma próxima aí. Bom dia a todos.